Olá pessoal, boa tarde, estou tentando entrar na live aqui, o telefone tocou na hora, eu acabei tendo que sair da live aqui, que o telefone está tocando, mas eu já estou no ar, e vocês me perdoem aí o atraso. Hoje eu quero mais uma vez tá trazendo aí para vocês algo da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. O tema de hoje é um tema que fala sobre a graça de Deus, e nesse sentido eu quero trazer aqui, eu estou olhando aqui o meu laptop, porque a de hoje eu escrevi uns textos aqui e eu quero passar para vocês. Vivendo a graça de Deus, e é isso que a gente vai falar hoje, que a gente vai tratar hoje. Para eu falar vivendo a graça de Deus, é importante que a gente saiba o que é a graça de Deus, o que faz a graça de Deus. A gente precisa ter a noção da graça de Deus se quisermos viver a graça de Deus. A graça de Deus, como em padrões bíblicos, quer dizer um favor imerecido. Isso é a graça de Deus, é isso que a gente ouve o tempo todo dizer, que a graça é um favor imerecido de Deus. No dicionário, há um termo teológico que diz que a graça de Deus é o dom que Deus concede aos homens que os tornam capazes de alcançar a salvação. Então, o que me capacita a alcançar a salvação? É a graça de Deus. Então a gente vai ter que entender o que é a graça de Deus, para a gente, a partir do que a gente entender sobre a graça de Deus, a gente vê como é que a gente faz então para alcançar o processo da salvação. Então, queridos, eu queria hoje trazer um texto bíblico que está no livro de Efésios, que diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então aqui é um texto puro sobre a graça de Deus. Quando eu li esse texto, eu vou falar outros, mas quando eu li esse texto, eu vi algumas coisas que a gente precisa aprender sobre a graça de Deus. Em primeiro aspecto, eu quero que você entenda que a graça de Deus é tudo aquilo que reina, este aspecto espiritual. A graça de Deus, ela está sobre toda essa coisa do cosmos, essa coisa do universal. A graça de Deus está disponível sobre tudo. Debaixo da graça de Deus está a glória de Deus, está o poder de Deus, está o amor de Deus, está a misericórdia de Deus, está a compreensão de Deus. Tudo isso está debaixo da graça, é um guarda-chuva onde a graça está aqui, tudo isso vem abaixo da graça. Em cima do texto que a gente leu, ela diz o seguinte, como é que eu alcanço isso? Só via fé. Só através da fé. Eu não alcanço, muita gente acha que estou trabalhando para a igreja e tal, que eu vou alcançar. Não vai. Pode trabalhar bastante para a igreja, pode trabalhar bastante para o povo, e ainda assim você não vai alcançar a graça. Você só alcança a graça de Deus por meio de fé. Há um tempo atrás, quando eu estudava a história de Agostinho, e também de Martinho Lutero, especificamente de Martinho Lutero, que me importa mais aqui, e ele se rebelou contra todo o processo da igreja que ele servia. Ele era monge agostiniano e ele entendeu porque ele leu um texto que dizia: o justo viverá pela fé. Então nós só alcançamos a justiça de Deus via fé e só alcançamos a graça de Deus via a fé. Então a primeira coisa que você tem que entender é: se você não está disposto a estabelecer uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que você realmente acredita e põe suas forças sobre ela, você não vai alcançar a graça de Deus, porque a graça vem por este caminho, a graça vem pelo veículo da fé. Então, para aquelas, pastor, mas tem gente que não tem fé. Todo mundo tem fé, todo mundo.
Tem gente que crê até em vaca na Índia, por exemplo. Tem gente que crê em obelisco, por exemplo. Tem gente que tem todo tipo de crença. Se vocês quiserem saber quais são as crenças que existem no mundo, existe um documentário que chama A História de Deus. Veja lá que você vai ver que tem todo tipo de crença. Isso é baseado em fé. Então a gente tem que ter fé, a primeira coisa. E exercer essa fé. E a gente vai exercer essa fé salvadora. Então ela vem através de Jesus Cristo. Uma coisa que o texto diz é, não vem de vós, então não é pelo meu esforço, é só pela minha fé mesmo. Não é pelas minhas obras, também está dizendo o texto, então não adianta achar que eu estou fazendo bem e por isso vou alcançar, não vai alcançar. Por quê? Porque Deus não permitiu que nós julgássemos que alcançamos a graça pelo nosso próprio esforço, pelo nosso sacrifício. Deus entendeu que a gente teria que alcançar a graça através dele. Então, para alcançar a graça através dele, eu tenho que ter fé nele. É isso que ele propôs e é isso que ele criou. Então, a partir do momento que eu tenho essa fé, a partir dali eu alcanço a fé. E uma outra coisa que ele fala é que Deus preparou para que nós andássemos nela. Então, a graça já foi preparada, o caminho já foi preparado, está no mesmo texto. Mas ele preparou isso para quê? Para que nós pudéssemos andar na graça. Então, ela está preparada, a gente só tem que aprender a andar na graça. A gente só precisa aprender a viver na graça. Isso é por meio de fé. Eu quero trazer um outro texto aqui, bíblico. Romanos, capítulo 4, de 4 a 8, versículo 4 a 8, que diz assim, ora, o que trabalha, o salário não é considerado um favor. Ele é um valor que tem que ser pago pelo trabalho. Mas o que não trabalha, porém, crê, esse sim é o que justifica o ímpio. A sua fé é um atributo é atribuída como justiça. E assim, também que Davi declara que bem-aventurado é o homem que atribuiu justiça independentemente da obra. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará sobre ele o pecado. Então, o que Paulo está escrevendo isso ao povo romano? O que Paulo está dizendo é isso, que a graça, ela tem o poder de apagar pecado, ela tem o poder de nos perdoar, porque como eu disse, debaixo da graça de Deus está o poder de Deus, nunca esqueçam isso, debaixo da graça de Deus está a glória de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, o amor de Deus. Está tudo debaixo da graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a longanimidade, está tudo debaixo da graça. Então a graça, que esse guarda-chuva que guarda todas essas coisas, eu tenho direito, está disponível, já foi preparado o caminho para que eu siga ela, como li no texto de Efésios, só que eu preciso viver a graça. E para eu viver a graça é por meio da fé. Então, eu preciso exercitar a fé. Como diz, fé todo mundo tem, mas nós temos que exercitar a fé. Então me incomoda, em alguns casos, que as pessoas, por exemplo, dizem ter fé e não têm. Porque quando a pessoa diz para mim assim, pastor, ora por mim, porque eu estou precisando de uma oração nisso ou naquilo, se eu percebo que a pessoa não tem fé para aquilo, eu vejo claramente que a pessoa não vai alcançar. Mas o pior que isso é que eu vejo que ela não está debaixo da graça de Deus. Porque quando alguém chega perto de mim e diz, não tem mais jeito, perdeu a graça de Deus. Não vou conseguir, são termos que tiram a graça de Deus. A graça de Deus. Então os pessimistas não têm a graça de Deus. Em geral, não. Eu não conheço pessimista, pelo menos eu não conheço nenhum pessimista que tenha uma fé inabalável. Eu não conheço. O pessimista, ele é sempre pessimista, inclusive no que diz respeito à fé. Ele não é só pessimista com as coisas, ele é pessimista também com a fé. Então ele usa muito, será? E se acontecer? E se for assim, ou se for aquilo? Tudo isso dispensa a graça de Deus. Tudo isso faz com que a graça de Deus saia da sua vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque se eu quero receber a graça de Deus, eu tenho que começar a ter certeza a respeito de quem Deus é. O primeiro princípio básico da graça de Deus é eu ter certeza de quem Deus é. Então, quando eu não tenho certeza de quem Deus é, eu começo a colocar os sis da vida, eu começo a colocar os talvez. Então, essas
palavras ou essas manias, você vai dizer, mas são só palavras. Não, queridos, já falei aqui. O que você fala tem a ver com o que você sente, tem a ver com o seu comportamento. No fundo, você é assim. Tem pessoas que dizem assim, tudo acontece de errado comigo. Aí eu pergunto, e o que você faz a respeito disso? Aí ela não sabe dizer. Por quê? Porque não faz nada. Então você só recebe. Aí eu digo para as mesmas pessoas, bom, ok, então tudo de errado na sua vida que acontece, você recebe. Eu tenho uma palavra para você, Deus tem bênção para a sua vida, aí não recebe, não adianta. Então, esses são os grandes problemas da nossa convivência com a graça. Por que nós temos dificuldade com a graça de Deus? Por que dentro da igreja a gente tem dificuldade de sentir a presença de Deus? Por quê? Porque de verdade muitos de nós vamos para a igreja, mas não acreditamos que Deus está presente naquele lugar. Não acreditamos que o poder de Deus se manifesta naquele lugar. Não acreditamos, por exemplo, na possibilidade de a qualquer momento Deus gerar um milagre naquele lugar. Então, por exemplo, uma vez eu vi que o pastor Gabriel pregando uma mensagem e ele disse assim, sabe o que falta no crente? É ir para a igreja com propósito. Porque o crente vai para a igreja sem propósito nenhum, vai para a igreja como está indo para um clube. Então, por que você não tem propósito? Porque no fundo, você não acredita. No fundo, você não tem fé suficiente para isso. Volto a dizer, fé não tem tamanho, todo mundo tem. A usabilidade ou a prática da fé, cada um usa do seu jeito. Mas a partir da forma como você usa, é como você vai receber a graça ou não vai receber a graça. Se eu estiver debaixo da graça de Deus, eu estou debaixo do amor de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, da autoridade do Espírito de Deus. Aí eu vou ouvir a voz do Espírito Santo, vou estar debaixo da compaixão, da misericórdia, etc. Então, uma das coisas, eu vou aqui falar uma coisa que eu tenho já falado em outras lives, é um problema isso, mas eu preciso falar. Quando uma pessoa, por exemplo, uma igreja, você vai lá e a pessoa prega só sobre o pecado, eu já falei isso em outras lives, ou só sobre julgamento, ou só sobre a queda do homem, só sobre suas fraquezas, etc. Você vai para uma igreja assim, querido, em nome de Jesus, dá glória a Deus, começa a orar e pede a Deus um lugar para você ir, que seja uma igreja de verdade. Porque esse tipo de igreja, ela na verdade não conhece a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela está acima de tudo isso. Deixa eu ler uns textos bíblicos aqui, porque tem gente que fala assim, pastor, fala isso, mas eu quero ver se está isso na Bíblia. Não tem problema. Eu vou ler vários textos bíblicos, para a gente poder entender. Olha aqui, Tiago 2, capítulo 20. Sabe, aquele que se fizer converter uma única pessoa ao caminho, um único pecador, salvará este pecador da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, você alcançou uma alma para Jesus, isso vai cobrir uma multidão de pecados. Por quê? Porque a graça de Deus é maior que o pecado e é maior que todas as coisas do pecado. Digo mais, Provérbio 10, 12. O ódio excita contenda, porém o amor de Deus cobre todas as transgressões. Acabei de dizer, aonde está o amor de Deus? Debaixo da graça de Deus. Eu só tenho isso, é baseado em fé. Mas aí tem gente que gosta de ter ódio, gosta de guardar raiva, rancor das pessoas, isso só gera contenda. Se você começar a abrir mais o seu coração e deixar disposto o amor de Deus, despojar esse amor de Deus, você vai ver que isso vai apagar várias transgressões, inclusive essa feita no ato em que você se chateou. Mas tem mais texto, calma. 1 Pedro 4,8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, tem gente dando muita ênfase no pecado, o amor de Deus é maior que o pecado e cobre o pecado. Vamos continuar. Queridos, 1 Pedro 4,8. Quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu, não. É só ler e entender, só isso. Salmo 23, capítulo 1, ou Salmo 32, capítulo 1. Bem-aventurado aquele cuja as transgressões é perdoada, cuja o pecado é coberto. Ou seja, eu posso ter minhas transgressões perdoadas, e uma vez perdoada, meu pecado está perdoado. Vamos continuar. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha a alma, sábio é, porque ele sim
alcançarão a misericórdia de Deus. Outro, João capítulo 5, 24. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê nela, e crê que Deus, que o Senhor me enviou, tem a vida eterna, e não entrará nesta pessoa a condenação, porque ele passou da morte para a vida. João capítulo 5, 24. E olha que esse texto, quem falou foi o próprio Jesus. 1 Coríntios 9, 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para que todos, por meio da fé, venham chegar a salvar alguns. Por que eu li todos esses textos? Porque todos esses textos, Deus nos considera justo, embora não somos. Então nós somos, isso é justificação. O que é justificação? É Deus nos considerar justo, a partir do processo da fé. Então, em nome de Jesus, comece a entender isso, porque você precisa receber a graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa, a gente fala da graça de Deus muito simplificada. Quando o texto fala assim, a graça é um favor imerecido de Deus. Isso é pouco demais para a graça. A graça, isso é texto bíblico também, mas a graça é muito mais que isso tudo. É por causa da graça que nós não somos consumidos. É por causa da graça que nós recebemos os livramentos. Então, em nome de Jesus, o tema de hoje é vivendo a graça de Deus. Eu espero não ter deixado dúvida sobre a graça de Deus. Eu espero não ter deixado nenhuma dúvida aqui hoje a respeito de como viver a graça de Deus. Eu espero também, veja bem, eu quero só fazer um parêntese, que eu sempre faço. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao pecado, não. Já falei aqui e falo todas as vezes. Pecado gera consequência e você não tem controle sobre as consequências. Então, pecados podem gerar consequências graves. Cuidado com isso. Não estou dizendo que você pode pecar à vontade. Eu estou dizendo, como disse ontem, que a gente vai pecar e vai ter o processo de arrependimento. Mas o que eu estou dizendo hoje é que a partir da graça somos considerados justos. Da mesma modo que a partir da graça somos considerados santos ou santificados, como disse ontem. Só precisamos aprender a viver a graça. E para aprender a viver a graça, só exercitando a fé. E a fé não é algo que você fala da boca para fora. A fé não é algo que você diz que tem. A fé ou você tem ou você não tem. Ou você exercita ou você não tem fé. É assim que funciona. Eu não quero aqui ficar em meias palavras, dizer, fulano, porque não sei o quê. Também não quero dizer se as coisas acontecem na sua vida porque você não tem fé. Não quero dizer isso também. Mas eu quero dizer, se você está disposto a viver a graça de Deus, você tem que ter fé. Eu busco viver a graça de Deus, por isso eu busco viver uma vida de fé. Amém, queridos? Eu quero orar nesse sentido, como sempre faço aqui, para que a gente possa ter consciência da graça de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Feche os seus olhos. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus. Senhor, estamos aqui diante de Ti, e sabemos que a graça de Deus já está disponível para todos nós. Sabemos, ó Deus, a partir de hoje conseguimos entender que a graça de Deus é um guarda-chuva onde debaixo deles tem várias coisas. Nós queremos receber essas coisas. Seja ela o poder de Deus, seja ela a glória de Deus, seja ela a misericórdia de Deus, seja a compaixão, o amor, a longanimidade, a paciência, seja o que for, queremos receber, e para isso precisamos viver debaixo da graça de Deus. Senhor, sabemos que para viver debaixo da graça de Deus precisamos nos tornar justos. E sabemos também, Deus, que eu só me torno justo por meio da fé. E sabemos também que não é por obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Então, Senhor, me ensina a exercitar a fé. Faça com que a minha fé, Senhor Jesus, seja uma fé que não seja abalada. Faça com que eu tenha fé que seja para mim uma certeza, que a fé não seja só algo que a gente fala, que não seja só algo que saia da boca para fora, mas que seja uma fé vivida, que seja uma fé em ação, que seja uma fé que eu possa dizer, nós vamos conquistar e ter a certeza de que a conquista virá, que seja uma fé que eu possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo no momento de dor.
Que seja uma fé, Deus, que eu possa dizer, eu sei que o Senhor vive e reina para todo sempre, e que isso seja verdade para a minha vida. Que seja uma fé, ó Deus, que eu possa saber, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e eu creia nisso, que Deus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Me ensina a viver esta fé, nos ensina a viver esta fé, meu Pai, porque vivendo esta fé, vamos receber a graça de Deus, a graça de Deus que até cobre uma série de pecados, que cobre as nossas transgressões, uma graça de Deus, ó Pai, que converte coração, e uma graça de Deus que me conduz à salvação. Pai, muito obrigado, Deus, porque eu quero viver esta graça. Muito obrigado porque o teu povo que está aqui comigo, me ouvindo, quer viver esta graça. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui reconhecendo a graça de Deus sobre nós. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua graça, Pai. Que assim, meu Deus, seja para a honra e para a glória de Jesus, a quem pertence todo o poder, a quem está com todo o controle em tuas mãos. Assim acreditamos, e se acreditamos é porque assim o é, ó Pai. Assim, Senhor, permitimos, ó Deus, que a graça de Deus caia sobre nós. Muito obrigado, Jesus, pela graça. Muito obrigado, ó Deus, pela graça de Deus sobre a nossa vida, Pai. Porque apesar de não merecermos, o Senhor despojou a graça sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Assim, Deus, nós oramos e assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus. Queridos, como sempre tenho dito, é uma alegria este momento. Eu tenho vivido grandes coisas neste momento de oração ao meio-dia. E nesse momento em que eu tenho vivido aqui esse processo da oração ao meio-dia, Deus tem tratado muita coisa no meu coração. Eu espero que hoje a mensagem da graça, a reflexão da graça, traga algo novo para a sua vida. Eu espero ter sido canal de bênção na sua vida hoje. E eu espero sinceramente, assim como Deus, que você viva a graça de Deus. Deus que esteja sempre no meio de nós e nos conduza no processo da graça, tá bom, queridos? Eu hoje vou ficando mais uma vez por aqui, mas antes eu quero impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Faz a mão para receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha as misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Tá bom, queridos? Então, como eu disse, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho de estarmos juntos aqui. Amanhã, meio-dia, de novo, um novo tema, uma nova oração, e estaremos mais uma vez juntos. E eu aguardo vocês aqui amanhã ao meio-dia. Deus abençoe a todos e, como sempre digo, juntos somos mais fortes e Deus é mais do que vencedor. Deus abençoe. Fiquem na paz.